Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 8 a 10. Se você achou, diga amém. Eu vou ler esses versículos, irmãos, me acompanhem em suas Bíblias. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Senhor, diante da palavra, diante dos irmãos presentes e dos que estão em suas casas também, neste domingo, em qualquer outro momento, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar falando a cada coração, Pai. O Senhor sabe que cada um precisa. Talvez a minha necessidade seja uma, do meu irmão ao lado seja outra, de quem está em casa seja uma outra completamente diferente. Mas como o Senhor é onisciente, é conhecedor dos mistérios mais profundos da alma humana, o Senhor sabe o que e qual é a nossa necessidade ou as nossas necessidades. Certamente a Tua palavra virá como uma flecha e vai atingir o alvo. Te agradeço desde já em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Só um resumozinho do que nós falamos de manhã, irmãos. E eu me lembro que a primeira coisa que eu falei de manhã é que, embora que toda parábola ela tem um propósito. Obrigado. Aniversariante da semana, hein? Dia 9, não deixa de dar os parabéns ao nosso diácono Natanael. A irmã Marina, só um parênteses aqui, tá bom, irmão? A irmã Marina me convida todo ano, mas é exatamente no dia do aniversário da minha sogra, irmãos. Estou vendo aí, né? Mas vai ser difícil. Vai ser difícil. Então, irmãos, o propósito de toda parábola é sempre voltado para o reino de Deus. E esta parábola aqui, o final resume, né? Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então aqui, em última instância, está falando de pessoas perdidas. Dentro desse mesmo contexto, Jesus contou a parábola da ovelha perdida, contou a parábola do filho pródigo, quer dizer, o filho perdido, e também da moeda perdida. A ovelha perdida se perdeu, ela se perdeu, né? Se distraiu, se perdeu. A moeda perdida foi perdida dentro de casa, por também um descuido, e o filho pródigo, ele deliberadamente se perdeu. Mas isso é mensagem para outra hora. Eu já preguei várias vezes sobre esse tema. Embora o propósito seja sempre voltado para a salvação, nós podemos fazer uma aplicação bem prática para nós, irmãos, com relação às nossas perdas, né, pontuais, as nossas perdas que acontecem na nossa vida de um modo geral, né? Eu tenho certeza que todos nós já perdemos alguma coisa, como também já achamos alguma coisa. De manhã eu falei que eu estava... eu vou perguntar de novo aqui, quantos acharam algum valor em dinheiro aqui? Levanta a mão, irmãos. Mas quantos acharam e você conseguiu achar o dono e devolver? Tem alguém? Quantos acharam, você ficou sem saber que era o dono, infelizmente a pessoa perdeu, você deu graças a Deus? Levanta a mão. O graças a Deus é por minha conta. Eu falei que eu estava aos 5 anos, um pastor Rogério, né, ele morava aqui no Rio de Janeiro ainda, hoje ele é pastor da Nova Vida lá de São Fidélis. Ele estava sempre conosco aqui, toca militar aposentado, toca sax, né? Estava sempre conosco aqui. E um dia a gente estava ali na praia conversando, né, na orla ali do Recreio, e a gente falou: vamos comer uma isca de peixe aqui, né, com água de coco e tal. Conversa de amigos que faz tão bem a nós, né? E de repente a gente caminhando assim no calçadão, ele olha para o chão, R$50, irmãos. O que um crente faz quando acha um dinheiro, irmãos? Agora, o que um pastor faz quando acha um dinheiro, né? É claro, a gente ficou ali tentando, mas não tem como fazer muita coisa, né? Você fica ali esperando um pouquinho para ver se vai passar alguém procurando,
fazendo o caminho, então, mas não apareceu, não tinha como. Você vai entregar onde? No quiosque? Você vai entregar ao guarda? Então, infelizmente, para a pessoa que perdeu, infelizmente, porque podia ter sido eu, né? Mas felizmente para nós, né? Os R$ 50 patrocinou 50% da nossa isca de peixe na barraca da praia. É muito ruim perder, irmãos, né? Dinheiro então nem se fala. Achar é legal, né? Mas e quem perdeu? E quem perdeu? A parábola fala de uma mulher que perdeu uma moeda dentro de casa. Eu falei que o valor desta dracma, irmão, dracma é uma moeda grega que correspondia a um dia de trabalho de um trabalhador comum, não é? Não tem como a gente fazer uma associação assim, vamos dizer assim, 100% certa, né? Os teólogos, de um modo geral, eles estão de acordo que era como se fosse um dia de trabalho naquela época, de um trabalhador braçal. E trazendo para os nossos dias, eu diria R$ 100, R$ 150, R$ 200. A mulher tinha 10, perdeu uma, quer dizer, perdeu algo de muito valor, irmãos. Eu falei também, estou só resumindo aqui, que provavelmente a perda daquela mulher revelou que a casa poderia estar mal arrumada. E nós falamos sobre a necessidade de termos a nossa casa arrumada. Isso quer dizer, o nosso coração, a nossa mente, as nossas ideias, os nossos propósitos, não é? E nada melhor do que essa época de final de ano, irmãos, para nós fazermos não só diante da ceia, mas diante de um ciclo que se termina e outro que se começa, né, no final de um ano, a gente fazer uma varredura na nossa vida, nas nossas ideias. Às vezes as nossas ideias estão meio emboladas, né? Às vezes a gente não sabe exatamente se a gente está servindo a Deus com zelo, se a gente tem compromisso, a gente está fazendo de qualquer maneira. Então arrume a sua casa. Outra coisa que eu falei é que a perda foi exatamente dentro de casa, irmãos. E por dentro de casa nós podemos entender a nossa própria vida. Jesus falou certa vez que os nossos maiores inimigos eram a nossa própria casa. Isso nos leva a uma série de aplicações. E uma delas, irmãos, é que às vezes nós é que somos os nossos maiores inimigos. Nós nos boicotamos, muitas vezes, não é verdade? Mas a nossa casa pode ser também a nossa casa, nossa família. E pode ser até também a nossa igreja. Quantos valores nós perdemos dentro do nosso coração, quantos valores nós perdemos dentro da nossa família, e quantos valores nós perdemos também dentro da igreja. E quando chega esse mês de novembro, irmãos, essa parte eu vou repetir, né? Exatamente como eu falei de manhã, porque eu julgo que ser uma parte muito importante. Eu, como pastor dessa abençoada igreja, irmãos, eu sou um dos mais abençoados no mês de aniversário da nossa igreja, porque por dois motivos, né? Primeiro, porque eu posso ficar sentado pelo menos aos domingos ouvindo a palavra de Deus e me alimentando, irmãos. E cada ano é sempre um desafio, né? Convidar os pastores, a maioria aceita, né? De bom grado. Normalmente eu convido os que são mais chegados e tudo, e eu fico tranquilo. Quando vai chegando o final de semana, no mês de novembro, os finais de semana, eu fico mais tranquilo, porque o peso, entre aspas, né, da responsabilidade de pregar, né, eu sei que não vai ser meu, vou estar sentado ouvindo. E como é bom, irmãos, ouvir a palavra de Deus. Eu fico ali ouvindo, sabe, me alimentando, fico aproveitando cada palavra. Às vezes Net sai para resolver alguma coisa lá atrás, na salinha e tal, e ela chega, e ela fala alguma coisa do meu lado, e ela chega, senta na hora da pregação, né, e ela faz uma pergunta, ela fala assim: qual o texto que o pastor leu? Porque ela estava resolvendo alguma coisa lá atrás, e ela não prestou atenção, né, claro. E eu falo, mas eu falo meio, não vou dizer chateado não, eu falo meio assim, porque um segundo que eu vou me dirigir a palavra a ela, eu perco alguma coisa que o pastor está pregando. Não é verdade, irmãos? Que o pastor, que o diácono, que a irmã está pregando. Porque a hora da pregação, a hora que Deus
fala. E esse mês de novembro, irmãos, olha, todos os anos são assim, tremendos, mas esse ano foi demais. Alguém que concorda, irmãos? Alguém que concorda? Esse ano, cada pastor que teve aqui, pastor Evandro, falou sobre o que, pastor Evandro? As raposinhas, cuidado com as raposinhas. Pastor Jorge Derval, que nos abençoou com a sua palavra. Pastor Luiz Alberto falou que as trombetas ainda estão tocando, as trombetas de Deus, amém, irmãos? Pastor Fernando Renovato, que esteve aqui domingo passado de manhã, um pastor que há 40 anos atrás se converteu num culto na casa. Hoje as pessoas chamam de célula, de pequenos grupos, de rede, mas há 40 anos atrás, o bispo Roberto McCarthy trouxe esse modelo de cultos nas casas da Coreia do Sul, do pastor Po Yang-Shu, e você já deve ter ouvido falar, uma das maiores, se não a maior igreja, ele já é falecido, né? Po Yang-Shu, depois mudou o nome para David Yang-Shu. Então nós tínhamos na nossa igreja, na década de 80, culto nas casas, e os vizinhos eram convidados, pessoas se convertiam, algumas casas se transformaram em igreja. Se eu não me engano, a Nova Vida aqui da Sapucaí começou numa casa. Está ali a Cláudia, né? Esposa do meu cunhado Lázaro, que foi membro dessa igreja muitos anos, pastor Norival, né? Norival, né? Começou num grupo de vida na casa de uma irmã ali na Travessa Sapucaí, em Campo Grande. Foi a primeira Nova Vida aqui do bairro de Santa Cruz, isso na década talvez de 80 ainda, né? E esse Fernando, novinho, solteiro, se converteu num dos cultos. Depois eu ajudava o pastor nos batismos, eu batizei ele e a Vitória, que era sua namorada na época. E hoje, muita coisa aconteceu, 40 anos se passaram, hoje ele é um pastor, e eu me senti muito honrado e alegre em ouvir ele falar sobre generosidade, irmãos. Que palavra tremenda. E à noite, pastor Luiz Cláudio não poderia ter fechado, entre aspas, melhor o mês de aniversário, né, trazendo aquela palavra sobre o quê? Salmo 133, a arma poderosa que a igreja tem, que é viver em união. Quando a igreja está em desunião, quando os irmãos não se entendem, quando há discórdia, quando um diz eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, e ninguém se entende, né? Cada um puxa para um lado, a igreja não cresce, a igreja não vai, a igreja tem sérios problemas. E o pastor Cláudio nos abençoou grandemente, fechando o mês de aniversário, fechando nada, irmãos, porque quarta passada tivemos um diácono aqui pregando. Quem foi o diácono? Rondinelli, que em 2001, 2002 entrou por essas portas, não queria saber de Jesus. Eu até brinco com ele. Ele, antes de conhecer a Paulo e se casar com a Paula, ele namorava uma moça lá de Itaguaí. E a moça começou a ir para a igreja, irmãos. E no domingo ele ia para a casa dela para namorar, mas tinha que esperar ela voltar da igreja. Ele ficou meio chateado com aquilo, acabou desmanchando o namoro, não sei se foi por causa disso. Tempo passou, né? Algum tempo passou, ele conhece a Paula, morador aqui de Santa Cruz, ele também, e começaram a namorar. Eles queriam uma igreja, ela queria estar numa igreja, ela já tinha visitado a nossa igreja com uma amiga, e ela falou assim, vamos naquela igreja que eu já fui um dia, gostei. Ele entrou aqui com aquela moto dele, parada ali na frente, nunca mais saiu, irmãos. Foi batizado, fiz o casamento dele, depois foi consagrado diácono, depois foi enviado como um colaborador lá na igreja de Vila Nova, né? E nos abençoou grandemente na quarta-feira aqui, pregando a palavra sobre aquele jovem que caiu quando Paulo estava pregando. Mas a aplicação que ele fez foi maravilhosa. Não foi filmado, não tivemos live, né? Mas foi tremendo. Quer dizer, fechamos o mês de aniversário realmente de uma forma assim tremenda, irmãos. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que quando nós ouvimos a palavra, Jesus falou que por mais que gostemos, por mais que aplaudamos, por mais que a gente saia impactado, quando nós ouvimos, a nossa vida só vai mudar a partir do momento das decisões que nós tomamos.
Não adianta nada aplaudir, não adianta nada gostar, não adianta nada falar assim, pô, Deus falou comigo, se eu não tomo atitude a partir da palavra que eu ouvi. Se a palavra que eu ouvi sobre as raposinhas, e que gostamos muito, se eu não coloco nada em prática, não adiantou nada. A palavra sobre as trombetas, a palavra sobre união, a palavra sobre, né, a igreja, né, que o Rondinelli pregou, a atitude da igreja, a missão da igreja, ou do pastor Luiz Alberto, sobre as trombetas de Deus que continuam tocando. Eu posso achar bonito, eu posso achar legal, eu posso dar uns glória, eu posso aplaudir, mas a atitude que eu vou ter a partir daquele momento é que vai mudar a minha vida. Então, eu estou dizendo isso dentro desse terceiro ponto aqui, irmãos, que é quando perdemos valores dentro de casa, da nossa vida, da nossa família, ou até da nossa igreja. A palavra está sendo pregada, mas muitas vezes eu não estou, né, absorvendo aquilo que devo absorver. E ainda mais, irmãos, o maligno é o maior interessado em causar perdas dentro da nossa casa. O quarto ponto, irmãos, que eu falei de manhã, é que quando nós identificamos uma perda de uma coisa importante, não tem como nós prosseguirmos, se não pararmos, né, deixando tudo de lado para corrermos atrás daquilo que se perdeu. Isso é um princípio espiritual. Aquela mulher, diz a Bíblia, eu não sei qual era, ela era dona de casa, né? Provavelmente, estava os seus afazeres, se tinha filho, não tinha, se o marido estava no campo, não sei, a Bíblia não fala, mas ela parou tudo que estava fazendo para procurar algo de valor na sua vida, irmãos. Às vezes na nossa vida nós perdemos alguma coisa na nossa vida moral, perdemos alguma coisa na nossa vida ética, na nossa vida espiritual, no nosso compromisso com Deus, perdemos e segue a vida, né? Como se nada tivesse acontecido. Aquela mulher parou tudo. Nada era mais importante do que encontrar aquela dracma. E eu pergunto para você que está me ouvindo aqui, você que está em casa, o que você deixou se perder na sua vida, e você sofreu, você ficou chateado, mas vida que segue, né? E uma perda importante ficou para trás. Quem sabe nesta noite você não tem que fazer uma avaliação, uma varredura, uma sondagem, e parar até outras coisas para poder resolver aquilo que é importante na sua vida. Quem está entendendo aí, diga amém. Porque não dá para prosseguir deixando a família para trás, irmãos. Não dá para prosseguir deixando a ética, a moral, o caráter para trás, e principalmente não dá para prosseguir deixando Deus para trás. O quinto ponto, irmãos, não dê por perdido aquilo que ainda pode ser encontrado. Tem gente que já se conformou, não tem jeito, minha família não tem jeito, meu casamento não tem jeito, meu ministério não tem jeito, sabe, não tem como. Irmãos, eu poderia citar vários exemplos aqui, mas talvez o que salta mais aos nossos olhos é quando Pedro errou feio, irmãos, negando Jesus. E não negou uma vez, nem duas vezes, negou 3 vezes. Jesus estava sendo levado para ser crucificado no momento mais crucial, mais angustiante. A alma de Jesus estava angustiada até a morte. Ele sabia que o momento de dor estava se aproximando, e não era só uma dor física, que já não era pouco, mas era a dor, irmãos, do pecado, da angústia da humanidade, que estaria sobre ele, como Isaías havia falado. E o mesmo Pedro, que pouco tempo atrás disse que todos poderiam abandoná-lo, mas ele jamais, foi quando Jesus falou: Pedro, eu digo a você que você, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Eu não, Senhor, todos podem fazer isso, mas eu não. E ele negou, irmãos, ele negou. O galo cantou, Jesus passou, olhou para ele, e Pedro chorou ali. Mas a vida que segue, Jesus morreu. Quando Jesus ressuscitou, as mulheres vão até o túmulo, não encontram o Senhor, e o anjo do Senhor, e o anjo mandou dizer aos discípulos e a Pedro, o nome de Pedro foi citado nominalmente. E algum tempo depois, Jesus já ressuscitado, antes de ascender aos céus, Jesus aparece aos discípulos que estavam de madrugada pescando, chamam Pedro, ele chama Pedro num canto, irmãos.
e tem uma conversa toda particular com Pedro, quando pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Irmãos, quando nós olhamos para a atitude de Jesus, a gente fica até com vergonha, porque nós descartamos as pessoas. Uma pessoa erra conosco e a gente fala, irmãos, essa é uma máxima, vamos dizer assim, mesquinha do ser humano: comigo só erra uma vez. Nós falamos isso: comigo só erra uma vez. Pedro errou uma, errou 2, errou 3, e mesmo assim Jesus o chamou no canto, primeiro conversou com ele e deu uma missão de pastorear as ovelhas. Então, o que na sua vida que está perdido, seja familiar, seja profissional ou espiritual / ministerial, que você talvez ache que não tem mais jeito, né? Nunca podemos dizer que não tem mais jeito aquilo que Deus dá jeito, amém, irmãos? Se deu jeito em Pedro, se deu jeito em Paulo, se deu jeito em tantos outros, ao longo desses 2000 anos de igreja, Ele pode dar jeito em qualquer situação, né? Aquela mulher, ela não aceitou a perda, ela não aceitou aquela derrota, ela não deu por vencida, né? E ela sabia que se ela se esforçasse, ela poderia encontrar moeda, né? Porque quem não se dá por vencido, irmãos, ora. Mas não é aquela oração assim: eu vou orar por orar, mas eu sei que nada vai acontecer. Isso é uma oração de derrotado, irmãos, né? A pessoa que está buscando, procurando algo importante que se perdeu, ela ora, ela persevera, ela busca, né? É como Jesus falou, né? Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, né? Quer dizer, é um processo, não desiste. Amém, irmãos? Então eu falo para você que está aqui, você que está em casa ouvindo essa palavra, não dê por perdido definitivamente aquilo que Deus pode fazer você encontrar novamente. Amém, meu irmão? Isso em várias as áreas da nossa vida. 6º ponto: não era só a dracma que estava perdida, irmão. Junto com a dracma, ela havia perdido alegria. Isso que é o perigoso, irmãos, porque uma perda importante, não resolvida, pode levar a outras perdas, e perdas importantes, né? Vamos dizer assim, na periferia. Quando a mulher encontra a dracma, ela encontra também alegria, diz a palavra de Deus. Alegria que a vida havia ido embora por causa da ausência. Mas pastor, a mulher estava angustiada, chateada por causa de uma moeda, irmãos. Mas não é a moeda em si, é o que significava aquela moeda para ela. A moeda é só um detalhe, irmãos. A moeda era só um detalhe, né? Mas ela perdeu a alegria. A pessoa perdeu alguma coisa dentro de casa, irmãos, e nós perdemos. Agora, falando de uma forma literal, nós perdemos coisas dentro de casa. Eu já perdi, você já perdeu. Eu já perdi uma gravata no quintal da minha casa que eu nunca mais encontrei, irmãos. Mistério. Eu perdi um óculos dentro do meu carro. Quer dizer, eu pensei que foi dentro do carro, eu revirei o carro, quase botei o carro de cabeça para baixo, e esses óculos nunca apareceram, irmãos. Provavelmente caiu quando eu abri a porta. Fomos deixar uma irmã em casa, né? Você já deve ter perdido coisas e objetos dentro de casa. Eu brinquei de manhã aqui, mas é verdade. De vez em quando a Nete acha alguma coisa que ela nunca mais tinha encontrado, e nem se lembrava que tinha, irmãos. De vez em quando ela abre aquele quartinho lá que tem um anexo lá na cozinha, irmãos, que ela vai guardando as coisas que ela não quer mais, mas ela esquece que ela tinha alguma coisa que, sabe, ela deixou de usar e não sabia que eu tinha isso. Perdeu, quer dizer, perdeu e achou. Interessante, né? Quando nós perdemos, irmãos, os princípios espirituais na nossa vida, não se perde só, né, a presença de Deus, a alegria também vai embora. Lá no Salmo 51, após o pecado, após passar um período de muita sequidão espiritual, emagreceu, ficou deprimido. Davi ficou deprimido, irmãos, por causa do pecado. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo meu gemido todo dia. Quer dizer, a imagem que nós temos de Davi após o pecado e antes do pecado ser confessado, né, irmãos? Porque quando o pecado é confessado, aí tudo muda.
Então, é uma imagem de um Davi doente física e espiritualmente, também psicologicamente, deprimido, um Davi muito mal, em crise existencial muito forte, irmãos. E ele chegou a falar, não é, quando ele confessa os pecados, ele chegou a pedir alguma coisa que ele tinha perdido, irmãos, por causa do pecado. Sabe o que foi? Não foi nem a salvação, foi a alegria da salvação. Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Foi uma oração muito forte que Davi fez, uma oração forte entre aspas, tá? Porque Davi percebeu, irmãos, que havia perdido não só a comunhão com Deus, mas também a alegria, porque uma perda puxa outras perdas, é o que eu falei, né? Uma perda significativa faz com que outras perdas ao redor também aconteçam. Por isso nós devemos ter cuidado, principalmente com as coisas de Deus, irmãos, porque quando nós perdemos por causa do pecado, por causa da frieza, por causa de tantas outras coisas, sabe, a comunhão com Deus, a alegria vai embora. A alegria vai embora. E o 7º ponto, irmãos, aquela mulher não tentou terceirizar a culpa da sua perda. Esse ponto é importantíssimo, irmãos. Ela perdeu. Quem foi o culpado pela sua perda? Ela não tentou achar o culpado. E ela não ficou parada, culpando as pessoas. Ela mesma saiu a procurar, irmãos. Ela não ficou buscando culpados, mas ela foi em busca de uma solução. Ela foi em busca do que estava perdido. Ela poderia até ter chamado outras pessoas para ajudá-la nessa busca, mas ela arregaçou a manga, né? Ela chamou a responsabilidade para ela e fez o que tinha que ser feito. Ou seja, por mais que precisamos da ajuda dos outros, às vezes, irmãos, é importante ajuda em oração, você jejuar em prol de um propósito seu, de outra pessoa, você apoiar espiritualmente alguém. Isso tudo é muito importante, porque, se eu não me engano, é Paulo que fala que devemos levar as cargas uns dos outros. A igreja é o lugar em que uma pessoa cai, outra vem e levanta, uma está triste, outra vem e alegre, uma pessoa não está querendo vir na igreja, outra vai e incentiva, uns ajudando o outro. Só que a atitude, irmãos, precisa passar pela vontade daquela pessoa que perdeu. Tem pessoas que jogam a culpa na esposa, outros jogam a culpa no marido, outros jogam a culpa no filho, alguns jogam a culpa no chefe, alguns jogam a culpa no seu líder, alguns jogam a culpa no pastor, por algo que já se perdeu na sua vida. Sabemos que pode haver culpas por muitas outras partes, irmãos, mas a responsabilidade é da pessoa. Se você está entendendo, diga amém. E o 8º ponto, eu apenas citei de manhã, é que vassoura atrás da porta não serve para nada. Aquela mulher pegou uma vassoura e saiu varrendo, irmãos. Você foi da geração, né? Muitos irmãos aqui que têm mais de 40 anos, 50 anos, foram dessa geração, que a vassoura que os nossos pais usavam era um matinho que tinha lá, né? Sempre perto da nossa casa, sempre perto da casa de todo mundo tem um lugar de mato e tem um rio, valão, né? Rio é uma palavra muito bonita, um valão, né? E nossos pais ou iam lá ou pediam para a gente pegar uns ramos de uma árvore, não sei exatamente o nome dessa planta, e eles juntavam assim os ramos, pegavam uma madeira também de um galho de uma árvore, amarrava e aquilo era a vassoura. Quem se lembra disso aqui, irmãos? Olha. E nossos pais mandavam a gente varrer a calçada ainda, porque em frente de todas as casas tinha uma árvore, né? E caía folha e a gente tinha que varrer. Eu imagino que a vassoura daquela época era uma vassoura assim, né? Muito, vamos usar uma palavra bonita, que é uma vassoura gourmet. Gostaram, irmãos? Uma vassoura artesanal é melhor, né? E o que acontece? Aquela mulher tinha sua vassoura junto com os outros
outros instrumentos para fazer uma limpeza geral, só que a vassoura estava lá guardada, talvez atrás da porta, né? Nós também aqui, muitos irmãos são da geração que vassoura atrás da porta era só para mandar a visita embora, lembra, irmãos? Mandar a visita embora, que já estava chateando e a visita nunca queria ir embora, né? Hoje em dia ninguém mais faz isso, amém, irmãos? Hoje em dia a gente desliga o Wi-Fi, a visita não tem mais o que fazer, aí já estou indo, não vai não, a gente fala não vai não, mas querendo que a pessoa vá embora. Brincadeira, irmã, brincadeira. É uma brincadeira séria, né? Os irmãos entendem. É uma ironia assim, bem suave. Pois bem, irmãos, se a vassoura daquela mulher continuasse no canto, atrás da porta, não ia sair andando sozinha, não era uma vassoura que tinha uma inteligência artificial, não era uma vassoura eletrônica, não era uma vassoura controlada pela internet, né? A internet das coisas, não. Era uma vassoura muito simples, que estava lá no seu lugar, e que para que ela pudesse varrer a casa e procurar moeda, tinha que ter uma pessoa disposta e disponível. A mulher imediatamente pegou a vassoura e usou esse instrumento, irmãos, como uma ferramenta. Assim como uma vassoura parada no canto não resolve, a palavra apenas ouvida e não praticada não surte nenhum efeito. Você pode dizer amém? Não surte nenhum efeito. Jesus falou contando mais uma parábola lindíssima, irmãos, dos dois fundamentos ou dos dois alicerces. Dois homens, cada um construiu uma casa, um construiu na rocha, outro construiu na areia. Quem construiu a casa na areia, quando veio a tempestade, a chuva, o rio, e encheu, e a casa não tinha estrutura suficiente, porque fora edificada na areia, a casa caiu. A casa caiu. Então essa expressão muito comum hoje, a casa caiu, vem dessa palavra bíblica. A casa caiu, né? Tinha beleza, mas não tinha fundamento, tinha beleza, mas não tinha estrutura, tinha beleza, mas não tinha firmeza. O dono se preocupou em embelezar, mas não se preocupou em estruturar. E o outro homem construiu uma casa também provavelmente muito bonita, uma casa muito legal, uma casa com os cômodos espaçosos, só que ele construiu na rocha. E a mesma chuva que veio na outra e a outra caiu, veio sobre essa e ela não caiu. Sopraram os ventos, os rios transbordaram, uma grande tempestade, a casa não caiu. E Jesus falou que a diferença, porque uma parábola não é uma história solta, ela tem um ensinamento. Jesus falou que todo aquele que ouve a palavra e não pratica é comparado ao homem que construiu a casa na areia. E quando a tempestade veio, a tribulação veio, a luta veio, a adversidade veio, o deserto veio, a casa não tinha estrutura. E ela ruiu e ela caiu. Mas aquele que ouve a palavra e pratica, coloca em prática, vivencia, tem atitude, toma decisão a partir da palavra, é comparado ao homem que construiu a sua casa na rocha. Pode vir o vento que for, a tempestade que for, o rio pode transbordar, pode vir tufão, furacão, pode vir tsunami, a casa não vai cair porque está na rocha que é Cristo, amém, irmãos? Que é a prática da palavra, é Cristo, mas também é a prática da palavra. Então aquela mulher, ela teve atitude, ela agiu, né? Porque se não agisse não adianta nada. O outro ponto, irmãos, que é o nono, a pessoa precisa procurar de verdade, irmãos, procurar de verdade. A Bíblia diz que ela procurou com diligência, repita comigo, diligência, zelo, empenho. Ela não fez, ela não procurou para inglês ver, é uma expressão, né? É um dito popular, fulano fez alguma coisa para inglês ver, quer dizer, fez por fazer, fez, sabe, sem nenhuma atitude mais verdadeira, fez só para aparecer, né? Não, tem que haver uma procura para valer. Aquela mulher procurou com diligência, com zelo. E segundo o nosso dicionário, a palavra diligência significa zelo, cuidado e aplicação na realização de alguma coisa. É procurar de verdade. Diga assim para o seu irmão, procurar de verdade, meu irmão. É orar de verdade, é vigiar de verdade, é mergulhar de cabeça nas coisas de Deus de verdade. Ser membro da igreja faz parte, mas não é tudo.
Participar de departamentos e ministérios faz parte da vida da igreja, mas não é tudo. Ainda mais se for para Deus, irmãos. Se for para Deus, nada menos do que, né, zelo, nada menos. Não ore, ore como se realmente você acreditasse, como você acredita que Deus vai fazer. Ore para valer. Tenha compromisso com Deus de verdade, se aplique em tudo que é de Deus de verdade. E o 10º, para terminar, a hora já está aqui bem avançada. Eu coloquei como último lugar, mas na verdade seria o primeiro, é acender a luz. A primeira coisa que aquela mulher fez foi acender a lamparina. Ninguém encontra nada no escuro. Basta acender a luz para que tudo aquilo que estava perdido seja encontrado. Basta, irmãos. Basta acender a luz para se ter clareza do ambiente e a partir daí vai ficar mais fácil a procura. E sem sombra de dúvidas, a luz que precisa ser acesa não é outra a não ser a palavra de Deus. Palavra de Deus, irmãos. Como diz o Salmo 119, versículo 5. Salmo 119, versículo 5. Alguém ousaria ficar de pé e citar esse salmo? Fique de pé e cite esse salmo, se você lembra de cabeça. É alguma coisa com relação à palavra de Deus. Salmo 119, versículo 5. Sem ler na Bíblia, de cabeça. Ah, mas tá bom, pode ler, Wellington, pode ler. Vamos dar essa. É diácono, tem essa abertura, pode ler. É o 119, 105? 105? Pode ler. Isso. Obrigado, diácono. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Na época que o povo andava no deserto, na escuridão, eles amarravam um tipo de lamparina nos pés, para que cada passo fosse iluminado, para que eles não fossem picados pelas áspides ou serpentes do deserto, que viviam escondidos nas covas. Então, para eles saberem qual passo, onde estavam pisando, eles colocavam essas lamparinas e iluminavam seus passos. A Bíblia, ela tem todo um conjunto, irmão, de ensinamentos que esses ensinamentos, eles vão assim, né? Vão se sucedendo e há uma uniformidade tremenda. Assim é a palavra de Deus. Eu não posso dar um passo se eu não tiver sido iluminado pela palavra, amém, irmãos? Então, se você perdeu alguma coisa na sua vida espiritual, na sua família, na sua vida de um modo geral, o que vai fazer em primeiro lugar você começar essa procura colocando a palavra de Deus como o fiel da balança. Se você perdeu alguma coisa muito importante para você, mas se isso que você perdeu não tem nada a ver com a palavra, então não é perda, é livramento, amém, irmãos? Então a palavra tem que estar dirigindo, orientando. Lâmpada, fale comigo bem alto, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você quer encontrar o que se perdeu? Leia, medite, pratique a palavra de Deus. A palavra de Deus, colocada em prática, tanto serve para se encontrar o que se perdeu, como serve para nós não perdermos aquilo que é importante. Como a parábola, né, dos 2 fundamentos que eu já citei. E ao terminar esta mensagem, irmãos, o meu desejo é que cada um de nós, irmãos, seja jovem, adolescente, adulto, né, esteja aqui ou esteja em casa, possa fazer uma profunda reflexão nesta noite. E se for necessário, coloque em prática ainda hoje os princípios da palavra de Deus que nós aprendemos nesta parábola, e que você encontre de volta, quem sabe o que você um dia perdeu, só você sabe. Como eu falei desde o começo aqui, talvez a necessidade de um irmão seja uma, do outro seja outro, e a igreja é algo tão tremendo, tão fantástico, irmãos, que nós trazemos as nossas demandas
todas elas, as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas crises, e nós ficamos aqui, parece que estamos aqui passivamente, não, mas nós estamos recebendo bálsamo, estamos recebendo a palavra, estamos recebendo a semente, e a própria palavra de Deus diz que ela, quando ela é pregada, ela não volta vazia. Acenda a luz da fé, acenda a luz do coração, acenda a luz da palavra, acenda a luz da oração, né? De Deus, da presença de Deus, e você vai encontrar saídas que você nem imaginava, você vai encontrar soluções que você achava que não existiam, você vai ser dirigido e direcionado por Deus, e certamente Deus vai te abençoar grandemente, amém? Quando nós colocamos em prática a palavra de Deus. Feche seus olhos agora, e nós vamos orar, tá bom? Vamos orar. Feche seus olhos, pessoal do louvor pode vir aqui, por favor. Louvado seja o teu nome. Esse é o momento de você refletir no que você ouviu, o que você perdeu, o que se perdeu, por descuido ou não. Não importa, e nem devemos terceirizar a culpa, devemos assumir a nossa responsabilidade. Quem sabe, muitos de nós temos que falar igual Jonas falou quando o navio estava afundando, porque ele estava em desobediência, e quem sabe você tem que falar: Senhor, eu sou culpado, me ajuda, eu quero de volta, eu quero que o Senhor me ajude para que eu encontre de volta alegria, encontro de volta comunhão na minha casa, harmonia na minha casa, a paz na minha casa. Eu quero que o Senhor me dê de volta a alegria de te servir, de estar na igreja, de fazer a tua obra. E Deus vai te ajudar, meu irmão. Deus vai te ajudar. Senhor, diante desta palavra, eu coloco, Pai, os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão aqui ouvindo, para que possam estar sendo impactados, Pai, com esta mensagem. E que o Teu Espírito Santo haja em cada vida, Pai. E que a partir desta noite possamos, Pai, ver irmãos reencontrando coisas que já haviam se perdido nas suas vidas. E só o Senhor sabe o que é necessário que cada um faça.